Não resta a menor dúvida de que no dia 27 de fevereiro de 1933, não apenas se destruiu o Reichstag, o parlamento alemão, mas também a própria democracia da Alemanha. A partir de então, as coisas não foram mais as mesmas nem para a Alemanha, nem para a Europa, nem para o mundo. Bem-vindos ao Almanaque Militar, a sua revista histórica semanal aqui do YouTube. Sabe como você faz para não perder nenhum lançamento como este que você está prestes a assistir? Basta você se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Só assim o YouTube vai te avisar quando nós lançarmos algum material novo para você. Caso você queira participar da decisão, da escolha dos próximos assuntos que serão tratados aqui neste canal, participe do clube de membros. Só assim você vai conseguir me ajudar a escolher o assunto da próxima semana. Pois bem, para entender o que ocorreu de verdade, devemos voltar a setembro de 1919, quando alguns indivíduos se reuniram em uma cervejaria de Munique para fundar o Partido dos Trabalhadores Alemães. Entre eles encontrava-se um jovem e obscuro oficial austríaco chamado Adolf Hitler. Em uma Alemanha humilhada pelo Tratado de Versalhes e reduzida à miséria econômica e também à inflação, Hitler soube como abrir o seu caminho. Já em novembro de 1923, um golpe de Estado mal organizado por seus partidários na Baviera levou-o à prisão, onde escreveu Mein Kampf, que se tornou a Bíblia do nacionalsocialismo. Depois de cumprir uma pena de 5 anos, Hitler decidiu organizar o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Redigiu seu programa eleitoral, criou sua própria milícia e, graças a ela, reduziu ao silêncio os adversários políticos. Ao mesmo tempo, começou a treinar sua tropa de elite, os camisas pardas, a SA, e as SS, que tinham a obrigação de executar as ordens do partido. Comunistas, judeus, socialistas, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, doentes mentais, todos eram passíveis de serem atacados, perseguidos e eliminados. Hitler sabia bem que, por meio da legalidade, era possível acabar com a própria legalidade. Para Hitler e seus asseclas, a República de Weimar é um doente terminal que deve ser sacrificado. É necessário chegar ao cume para, dali, dar o pontapé final e acabar com a democracia. Nas eleições parlamentares de 1930, o Partido Nacional Socialista recebe pouco mais de 6 milhões de votos, ou seja, 18,2% do eleitorado daquele momento, ficando apenas 5 pontos à frente dos comunistas de Ernst Thälmann, que conseguiam 4,5 milhões de votos. O Partido Social Democrata de Otto Weiss ganha as eleições e consegue 143 cadeiras no Reichstag. Hitler sabe que tem de conseguir o apoio dos militares, banqueiros, industriais e políticos, e ele sabe como fazer isso. O único obstáculo é o presidente Hindenburg, que o despreza e que pouco tempo depois dirá que Hitler era apenas um cabo boêmio, um curioso personagem que poderia chegar a ser o ministro do Correio, mas nunca um chanceler. No entanto, em 1932, o chanceler Heinrich Brüning já se mostrava bastante preocupado com o aumento da popularidade dos nazistas. O general Schleicher, artífice da ascensão de Brüning, também acreditava que a instabilidade política acabaria com a morte da República de Weimar e que essa queda seria marcada pela chegada do nazismo ou do comunismo ao poder. Nas eleições presidenciais, Paul von Hindenburg derrotou Hitler por uma diferença de 6 milhões de votos, mas o líder nazista foi informado de que o idoso presidente sofria de demência senil e câncer no pulmão em fase terminal. Resta-lhe pouco tempo de vida e Hitler sabe como deve agir para se converter em seu sucessor.
Portanto, no dia 30 de janeiro de 1933, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha pelo presidente Hindenburg. O tímido senhor Hitler, usando fraque e cartola, transformou-se em um ditador, sempre de uniforme e acompanhado da cruz gamada. Para Adolf Hitler e seu círculo mais íntimo de pessoas, como Joseph Goebbels, Hermann Göring, Wilhelm Frisch e Ernst Röhm, havia apenas um obstáculo a ser transposto e destruído. O edifício que simboliza a democracia, ou seja, o Reichstag. Hitler havia encarregado Hermann Göring, ministro do interior da Prússia, de indicar novos chefes de polícia, todos eles membros da SS. Mais tarde foi criada a Geheime Staatspolizei, ou a Polícia Secreta do Estado, também conhecida como a Gestapo, a quem Göring ordenou que usassem armas para dissolver as manifestações do Partido Comunista Alemão. Não posso agir contra o populacho vermelho com policiais que têm medo dos procedimentos disciplinares enquanto se encontram no cumprimento do seu dever. A responsabilidade deve ser muito clara. A responsabilidade é minha e apenas minha. Devem entender isso. Se abrirem fogo, sou eu quem disparo. Se houver um só homem morto no chão, fui eu que disparei. Mesmo que eu esteja sentado no meu escritório, no ministério, pois a responsabilidade é minha e apenas minha, diria Göring. Os planos arquitetados em detalhes por Hitler e Goebbels incluíam uma mão escolhida por Göring para executar o grande golpe, Reinhard Heydrich, que deveria estar então em constante comunicação com Himmler em Munique e também com o seu chefe nas SA, Hans von Koblinski, em Berlim. No dia 24 de fevereiro, 3 dias antes do incêndio do Reichstag, a sede do Partido Comunista Alemão foi cercada por tropas da SA. Pretendia-se levar a opinião pública a acreditar que os comunistas tinham documentos comprometedores sobre uma hipotética tentativa de golpe de Estado. De fato, embora no registro da sede não se tenha encontrado nada, Göring fez um comunicado no qual assegurava ter achado material que falava de um levante comunista em todo o país. Em 26 de fevereiro de 1933, os cidadãos alemães se depararam com uma história nos jornais que, a bem da verdade, despertou pouco interesse, apesar de o astrólogo Erich Hanussen ter dito durante um transe, abre aspas, vejo um crime chocante cometido pelos comunistas, vejo chamas devoradoras, vejo um terrível incêndio que ilumina o mundo, fecha aspas. O verdadeiro nome de Hanussen era Herschel Steinschneider, uma espécie de vidente que trabalhava em shows de horrores e circos mambembes. Em 1932 ele conheceu Adolf Hitler e previu que algum dia ele dominaria a Alemanha. Realmente Hitler acabou nomeando o seu adivinho de estimação e parecia que tudo corria bem para ele sob a proteção da suástica, mas lhe aconteceu de coincidentemente prever o incêndio do Reichstag. Acredita-se que algum líder nazista tenha lhe revelado a informação, obviamente, o que o converteu em uma espécie de arquivo vivo que deveria ser eliminado. Em abril de 1933, 2 meses depois do incêndio, seu corpo apareceu em um parque de Berlim com um disparo na nuca. Durante a noite de 27 de fevereiro, um correspondente do jornal The Times chegou ao Reichstag em chamas. Não havia nenhuma unidade dos bombeiros no lugar, o que ele estranhou. Abre aspas. Encontrei a câmara central como uma massa de chamas que se elevava até a cúpula. Os policiais me disseram que o fogo tinha começado ao mesmo tempo em 4 ou 5 pontos diferentes, entre eles o porão. Haviam detido um homem no interior, aparentemente um comunista holandês. Fecha aspas, escreveu o correspondente britânico. Enquanto Hitler chegava ao edifício às 22 horas e 20 minutos, Göring declarava publicamente que este era o começo do levante comunista. Agora, o ataque iria começar e não havia tempo a se perder. Ninguém duvida que o incêndio serviu de pretexto a Hitler para culpar os comunistas, pedir mais poderes ao presidente Hindenburg e também derrogar as garantias constitucionais. O próprio Hitler, que disse que as chamas eram um sinal divino, apresentou-se no local dos acontecimentos e, imediatamente, depois de ficar
sabendo do incêndio e pôs em marcha o aparato da propaganda do partido para difundir o medo do perigo comunista. Hitler gritava, abre aspas, já não haverá misericórdia, qualquer um que cruzar nosso caminho será eliminado. O folk alemão não terá compaixão com a clemência, que todos os oficiais comunistas sejam mortos a tiros. Deve-se resolver tudo aquilo que esteja relacionado com os comunistas. Acabou a indulgência para com os social-democratas e o Reichsbanner. Fecha aspas. Na verdade, os autores do incêndio haviam sido membros de um comando das SS que vieram de Munique, chamado Stahlsträuber, ou Sequestradores do Estado, numa tradução literal, e era liderado por Reinhard Heydrich. Na noite do dia 27, eles entraram com material inflamável pelo corredor que levava aos porões do Reichstag, puseram fogo em tudo que encontraram e saíram pelo mesmo lugar. Além disso, agentes nazistas que se fizeram passar por membros de uma célula comunista recrutaram o jovem holandês Marinus van der Lubbe para aquele momento. Naquela mesma noite, vários membros do grupo parlamentar comunista foram presos e no dia seguinte, Hitler instruiu Hindenburg a assinar um decreto pelo qual se derrogavam os direitos constitucionais para a proteção do Estado e do povo alemão. Conhecido como Decreto do Incêndio do Reichstag ou Lei Plenipotenciária de 1933, a assinatura significou o estado de exceção, o fim da liberdade de imprensa e também a restauração da pena de morte como caráter retroativo. O texto, composto de 5 artigos, dava plenos poderes ao Partido Nacional Socialista, a Adolf Hitler e, portanto, a todos os seus comparsas. O decreto permitiu às SS e às SA deterem todos os líderes políticos da oposição, tanto social-democratas como comunistas, em sua própria cama enquanto dormiam. Calcula-se que nos 2 dias seguintes ao incêndio foram capturados sob detenção preventiva cerca de 4.000 políticos ativistas e sindicalistas em todo o território alemão. Nas semanas seguintes, o número aumentou para mais de 20.000 pessoas, desta vez comunistas também da base do partido. Todos foram levados para campos de prisioneiros improvisados. Um deles tinha o nome de Dachau e ficava a 13 quilômetros a noroeste de Munique. O campo tinha sido construído sobre uma fábrica de pólvora e no dia 21 de março, quase um mês depois do incêndio do Reichstag, a Dachau foram chegando os primeiros prisioneiros, sobretudo comunistas e social-democratas. Até a sua libertação, no dia 28 de abril de 1945, pelas tropas americanas, o campo foi comandado por homens das SS e dirigido por Theodor Eicke, homem de confiança de Himmler. Todos os prisioneiros recebiam a qualificação de inimigos infra-humanos do Estado e, portanto, eram suscetíveis de serem eliminados. Era o próprio Eicke quem fazia o discurso de boas-vindas às unidades da SS destinadas ao campo. O vermelho das chamas simbolizou o final do sistema democrático alemão e a fumaça cinza a ascensão do partido nazista, que se imporia nas eleições antecipadas de 5 de março, dando lugar à instauração de um Estado totalitário, repressivo e cruel. As promessas de levar a Alemanha ao máximo poder da Europa fizeram com que o Partido Nacional Socialista conseguisse aumentar o número de votos de 5,5 milhões para 17,75 milhões, embora isso fosse apenas 44% dos votos válidos. Com a ajuda dos 3 milhões de votos do Partido Nacional Popular Alemão de Alfred Rügenberg, o governo do chanceler Hitler atingiu a maioria simples no Reichstag. Já que a maior parte dos deputados comunistas e social-democratas estavam sob prisão preventiva, Hitler conseguiu o apoio dos 2/3 da Câmara necessários para que se aprovasse a chamada Lei de Autorização, que permitia aos nazistas governar e reger os destinos da Alemanha sem nenhum tipo de controle parlamentar. Desse modo, Hitler enterrou a democracia alemã por meio de um ato de aparente legalidade. O jovem anarquista holandês que se autoculpou por ter posto fogo no edifício em repúdio ao avanço do partido nazista foi sentenciado por um tribunal de Leipzig à pena de morte e, um ano mais tarde, morreu executado na guilhotina.
Depois da guerra, surgiu com força a teoria sobre o autor ou os autores do incêndio e, embora nos primeiros anos tenha predominado a tese de que o fogo havia sido provocado pelos nazistas, no final dos anos 50 predominou a ideia de que fora uma obra apenas de Marinus van der Lubbe, o holandês morto. Nascido em Leiden, em janeiro de 1909, Marinus foi criado em um orfanato. Após a morte da mãe, teve de começar a trabalhar como operário na construção civil. Em 1925, filiou-se ao Partido Comunista da Holanda depois de sofrer um acidente de trabalho que afetou seus olhos. Em fevereiro de 1933, já quase cego, e depois da subida de Hitler ao poder, o idealista van der Lubbe chegou a Berlim pensando que os comunistas se lançariam à revolução contra os nazistas, mas o que encontrou foi um partido comunista alemão desagregado, com a maior parte de seus líderes encarcerados e muitos de seus membros abraçando a nova ideologia, isto é, o nacional-socialismo. Em 25 de fevereiro, ele tentou incendiar o Palácio Imperial e uma agência de empregos, mas sem sucesso. 2 dias depois, a polícia acusava de ter incendiado o Reichstag. Em um primeiro momento, asseguraram que Marinus van der Lubbe havia agido sozinho, mas logo corrigiram e disseram que a ação do holandês era resultado de um plano de um grupo comunista que pretendia acabar com o símbolo da democracia alemã e, a partir dali, empreender uma grande revolução comunista. Em setembro de 1933, na 4ª sala do Tribunal de Leipzig, compareceu, além de van der Lubbe, um grupo de comunistas, dentre os quais estava um búlgaro chamado Georgi Dimitrov. Ele realizou uma defesa tão brilhante de todo o grupo de acusados que a pena de morte foi imputada apenas a van der Lubbe. De fato, Dimitrov, que 13 anos depois se tornaria o primeiro-ministro da Bulgária, orientou sua defesa para um objetivo concreto: convencer quase uma centena de jornalistas que assistiam ao julgamento de que a chave do incêndio do Reichstag deveria ser buscada nos nacionais-socialistas e de forma mais concreta entre as fileiras do partido de Hitler. Para isso, Dimitrov pediu a Göring que explicasse em que se baseava sua insistência na autoria dos comunistas, o que provocou o riso dos jornalistas presentes. Se, como disse o presidente do tribunal no início do processo, tratava-se de fazer valer a justiça soberana alemã, recusando todo tipo de conivência entre os poderes judiciário e político, a parte de inspeção deveria apresentar provas fidedignas. O presidente Bürgen tentou enfraquecer a requisição de Dimitrov e lhe exigiu que dissesse se pensava ou não que o tribunal estava influenciado pelo governo. Dimitrov se limitou a responder que suspeitava que as investigações realizadas pela polícia podiam ter sido influenciadas por uma determinada posição política. Göring ficou fora de si e insultou ele. A imprensa internacional comemorou a vitória moral do comunista sobre o acusador Göring, que teve de se conformar com o fato de que Marinus van der Lubbe, desempregado, doente da vista e ainda convalescendo de um acidente de trabalho, fosse enforcado aos 24 anos de idade. Os outros acusados recuperaram a liberdade, embora a repressão policial iniciada com a ordem presidencial de 28 de fevereiro caísse sobre eles nas próprias portas do tribunal. Marinus van der Lubbe morreu na guilhotina, no pátio central da prisão de Leipzig, na madrugada de 10 de janeiro de 1934, apenas 3 dias antes de completar 25 anos. O corpo foi enterrado em uma cova comum sem nome no cemitério sul da cidade. Apesar da infinidade de teorias desenvolvidas sobre o assunto, a figura de van der Lubbe continua aparecendo na maioria das enciclopédias e livros didáticos alemães como o único autor do incêndio do Reichstag. Em dezembro de 1980, a 10ª Sala do Supremo Tribunal de Berlim Ocidental emitiu uma sentença de absolvição pós-morte em favor de Marinus van der Lubbe. Nela, o juiz berlinense dizia que o presidente do tribunal de Leipzig, que condenou van der Lubbe à morte, Wilhelm Bunger, o fez atendendo às pressões de Hitler e sem exigir previamente que se investigasse a possível culpa dos seguidores do então chanceler do Reich. Em 1981, um tribunal de Berlim, a pedido de Jan van der Lubbe, irmão de Marinus, revogou a sentença de 1933 e o declarou não culpado, com o argumento de que se tratou de uma operação de
falsa bandeira do governo nazista e também da qual van der Lubbe havia sido uma marionete. A anulação legal da condenação foi ratificada definitivamente em 2008, graças a uma lei aprovada em 98 pelo Bundestag, que permitia a revisão de suas condenações, assim como a reabilitação de condenados pelos tribunais nazistas entre 1933 e 1945. 47 anos depois, o incêndio que abriu a Hitler o caminho para o poder absoluto, uma comissão de historiadores conseguiu então reunir finalmente provas documentais suficientes que demonstravam que foram os próprios nazistas que puseram fogo no Reichstag, com o único objetivo de iniciar uma ampla operação de repressão contra seus verdadeiros rivais políticos, os comunistas. Em 2005, o jornalista investigativo Otto Kohler descobriu que uma lista com os nomes das pessoas que deviam ser detidas e culpadas pelo incêndio tinha sido enviada à polícia de Berlim 6 horas antes de que se declarasse o fogo no Reichstag. O general Franz Halder, chefe do Estado-Maior do Alto Comando do Exército Alemão entre 38 e 42, que participou das primeiras conspirações militares contra Hitler, declarou o seguinte ao historiador William Schirrer, abre aspas, em um almoço por ocasião do aniversário do Führer em 1943, pessoas ao redor dele direcionaram a conversa ao incêndio do Reichstag e seu valor artístico. Eu escutei com os meus próprios ouvidos como Göring irrompeu na conversa e gritou: o único que realmente sabe de algo sobre o edifício do Reichstag sou eu, pois fui eu que o incendiei. E depois de dizer isso, bateu palmas. Fecha aspas. E se você quer continuar a se aprofundar cada vez mais dentro do assunto que nós trouxemos hoje, fica aqui algumas sugestões de livros para você que também estão na descrição deste vídeo. E se você se interessar, compartilhe com seus amigos, permita que eles tenham acesso a materiais de qualidade como este também. Fica aqui desde já o nosso agradecimento por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.